Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Fernando Seabra, que sem dúvidas ganhou duas sombras, né? No caso de treinadores que foram demitidos esse final de semana aqui no futebol brasileiro. E depois dessa derrota para o Bahia, muita gente falou, né, sobre essa possibilidade do técnico deixar o Cruzeiro. Não é algo que eu concorde 100%, diria que o Seabra está com um time muito ruim e até tem feito, né, o Cruzeiro ficar na parte de cima da tabela, porém tem alguns nomes interessantes que começam a surgir no mercado, tanto aqui no Brasil, mas principalmente no exterior. Tem dois outros nomes aqui que eu quero falar com vocês que eu acho que são excelentes opções nesse vídeo de hoje, tá? Então o Seabra nessa temporada um aproveitamento bem bacana na frente do Cruzeiro. Se você for ver, né, ele perdeu alguns jogos que, vamos considerar ali no papel, era difícil, né, do Cruzeiro realmente ganhar esses jogos. Contra o Bahia fora, que briga pela liderança, o São Paulo fora também, que vinha de uma boa fase, e aquela derrota no clássico contra o Atlético Mineiro, que foi bem amarga, né, pelo placar em si, mas perder fora de casa não era um resultado, nossa, decepcionante e tudo mais. Não, o Cruzeiro até fez sua parte, vencendo jogos difíceis em casa contra o Botafogo, contra o Fluminense e, no caso, ainda alguns empates contra Vasco e Fortaleza fora de casa, e ainda passou em primeiro na Sul-Americana. Então tá fazendo um trabalho bem bacana, 15 jogos, 8 vitórias, tem um aproveitamento próximo dos 63% dos pontos, e sem dúvidas um nome que ficou, né, à tona depois dessa saída foi do Fernando Diniz, que no caso deixou o Fluminense. É um técnico que é aquela coisa, né, eu gosto do estilo de jogo dele, gosto, mas na minha opinião é igual, por exemplo, o Pepa, chegado ano passado, ele precisa de um trabalho, na minha opinião, desde o início do ano e para montagem de elenco. Eu entendo quem fala que não aceitaria o Fernando Diniz, eu até achava um pouco assim de loucura, né, falar, nossa, mas tipo, quem que não aceitaria o Fernando Diniz no Cruzeiro? Eu diria que pelo momento que estamos, se fosse para você pedir para mim escolher um, eu ainda preferiria a continuidade do Seabra do que, por exemplo, a chegada do Fernando Diniz, porque é um treinador que vai pedir mais reforços, que às vezes quem tem à disposição do elenco ele não vai querer pelas características. Então, se fosse para o início de temporada, tudo bem, mas agora para o meio do ano DG, ele precisando de trabalho, é igual colocou ele na seleção brasileira, a chance dele se queimar é muito grande. Então, acho uma opção bacana, mas eu ainda continuaria com o Seabra. Se não, para o ano que vem pensaria em algum trabalho de início, né, de campeonato, ainda mais com a chegada de vários outros jogadores. Então, o Fernando Diniz, que tem especulações no Corinthians e no Atlético Paranaense, que também demitiram, né, os seus treinadores, 29 jogos no ano, 10 vitórias, desempenho bem ruim, né, realmente, mesmo ter ganhando a Recopa Sul-Americana, fez uma campanha bem estável no Campeonato Carioca, e no Brasileirão o Fluminense é lanterna, né? E aquela coisa, se tivesse passado, por exemplo, 5 partidas, 6, totalmente normal, acontece. Mas, né, gente, já tem 11 jogos, realmente o Fluminense, eu entendo essa decisão de ter tomado, vai ser difícil, inclusive, encontrar um novo substituto, a tendência é que continue um auxiliar, né, que há muitos anos o Marcão fica, né, fazendo essa função de interino no Fluminense. Eu não ficaria nada surpreso se o Fernando Diniz fosse para o Atlético Paranaense e o Cuca fosse para o Fluminense, né? Os caras trocando, né, de treinadores, sem dúvidas é uma alternativa. Antes disso, eu quero falar aqui com vocês da Esportiva VIP e destacar esse próximo jogo do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense. Você pode vir aqui, ó, em Série A do Campeonato Brasileiro, tá aqui, ó, vitória do Cruzeiro em casa, pagando 2,23 a cada real apostado. Vamos colocar aqui, por exemplo, R$30 para o Cruzeiro vencer esse jogo, voltaria R$ 66,90 nessa partida. Tem alguns outros jogos que eu acho que está com boas cotações também, ó. Fluminense não, Juventude e Flamengo, uma vitória do Flamengo fora também pagando R$2, basicamente, ou seja, colocou R$10, se o Flamengo vencer fora volta 20. Boa cotação, assim também como o Palmeiras fora de casa contra o Fortaleza. São jogos difíceis? São, mas para os dois vencerem assim no finalzinho, um jogo complicado igual foi aquele Fortaleza, aquele Palmeiras e Criciúma, e agora Fortaleza e Palmeiras, eu acho que teria boas chances. Tem aqui também uma sequência de próximos jogos. Para você começar na esportiva, a partir de R$1, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, e você pode começar, né, com esses R$1, por exemplo, nos jogos aqui, ó, da Copa América, Campeonato Europeu. Tá aqui alguns jogos de hoje, deixa eu só tirar aqui os outros, mas você pode apostar, por exemplo, R$1, né? Vamos colocar aqui algumas seleções aleatórias, tá, gente? Só para mostrar para vocês. Mas ó, uma cotação aqui de 790, meu Deus, eu até coloquei demais. Vamos colocar R$1 aqui só para vocês verem, ó, que pode apostar. Se acontecer tudo isso aqui, né, meu Deus, é muito resultado, mas voltaria a 791, mostrando essa possibilidade para vocês. Bora dar sequência aqui no vídeo, e na minha opinião, um nome que eu acho muito interessante que vai ficar disponível no mercado é o Hernan Crespo. Eu só tenho que colocar aqui ó, histórico como treinador. Ele que está na frente do Al Ain, essa equipe dos Emirados Árabes, que eliminou o Al Hilal do Jorge Jesus na semifinal da Copa, né, da Champions League Asiática. Então teve um desempenho muito interessante nesse ano, 35 jogos, 16 vitórias. A tendência é que ele deixe o clube depois dessa temporada. Deixa eu até pegar aqui o histórico dele como treinador, porque fica mais fácil, ó. Crespo, treinador
o Gol. Eu gosto desse site por causa disso. Aí dá para você ver a sequência de vitórias e tudo mais. Teve uma boa passagem no São Paulo, até foi especulado para assumir o São Paulo quando o Zubeldia foi contratado, mas não acabou acontecendo. Em 2021 ganhou o Campeonato Paulista, fez uma boa campanha no Brasileiro e aí desde então está no futebol do Catar e nos Emirados Árabes. Certamente questão financeira, deve ganhar muito, mas eu diria que está aí uma opção no mercado interessante. 48 anos de idade, a tendência é que ele deixe o clube agora em julho, não foi anunciada ainda essa sua renovação de contrato, justamente chegando no final da temporada, né? O último jogo foi no dia 7 de junho, mas teve um desempenho bem interessante, principalmente ganhando nesse torneio da Liga Asiática, que é um torneio com vários clubes da Arábia Saudita, e um clube dos Emirados Árabes conseguiu esse feito com um investimento bem menor do que os outros clubes. Então, acho que pode ser um bom time. Treinou também um bom treinador, né, para o Cruzeiro. Treinou aí alguns clubes da Argentina, Defensa e Justiça e Banfield, Modena, lá da Itália. São Paulo é um técnico que está indo para 8 anos, né, de carreira, porém tem um desempenho bem interessante. E eu acho que para o início de trabalho também para o ano que vem, pode ser uma alternativa aí no mercado, tá? E outro aqui também que teria uma chance de demissão é o Zubeldia do São Paulo, por incrível que pareça. Não por conta do desempenho ruim, até porque se você for ver, ó, tudo bem, são 4 jogos sem vitórias, a última foi nesse jogo contra o Cruzeiro, que o São Paulo, vamos combinar, jogou bem mal também. Se não fosse o Marlon e a pontaria ruim do Verón, o Cruzeiro poderia ter empatado esse jogo aqui também. Mas perdeu para o Vasco por 4-1 e para o Cuiabá em casa, né? A questão é que o clima dele com o elenco não tá tão bom. Ele tem alguns métodos que os jogadores não estão gostando e é um treinador que, na minha opinião, se for demitido agora ou no final do ano, é uma opção bem interessante. Eu diria que melhor do que todas essas aqui, tirando o Crespo, que eu acho que é muito bom também, mas eu acho uma alternativa bem bacana. Primeiro porque tem 14 jogos na temporada, 8 vitórias, vinha de um desempenho bem interessante. Ano passado ganhou com a LDU a Sul-Americana contra o Fortaleza, teve um ótimo desempenho, né, pela equipe lá do Equador e vem chamando muita atenção há um bom tempo. Já passou também pelo Lanús com um ótimo desempenho, ó. Dá pra ver que os 3 anos que ele esteve na frente do clube argentino sempre com um bom potencial, e a própria LDU em 2014, 2015 e no Racing. Ele começa como técnico com 30 anos de idade, né? Então, tem 43 anos, é inexperiente. Não, já está aí com basicamente 15 anos de carreira, passou por grandes clubes, né, de alguns países, Racing, Barcelona, esse Santos Laguna aqui tem uma torcida muito grande, Independente Medellín, até passou no Alavés da Espanha, Cerro Porteño. Então vamos colocar, ele treinou um dos maiores do Equador, da Argentina, do Brasil, o maior do Paraguai, um dos maiores do México e um dos maiores do Equador também, né, acho que eu já falei. Mas enfim, realmente ficaria de olho, é um cara muito interessante que está aí na corda bamba pelo São Paulo, não pelo desempenho dele, que é sensacional na Libertadores mesmo, no Campeonato Brasileiro, mas sim por conta dessa questão envolvendo os bastidores do elenco. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Tem um nome também que eu gosto, que é o Renato Gaúcho, tá? Porque é aquela coisa, ele sabe fazer um trabalho com um time bem mais ou menos. Esse cara ele só não ficou no Flamengo, vamos combinar, né? Porque perdeu aquela final da Libertadores, mas o Flamengo jogava muito melhor, na minha opinião, até do que ele joga hoje. Com o Tite, tudo bem, já era de se esperar que o Tite não é tão ofensivo assim. Mas eu acho que é um treinador que, nossa, essa passagem no Flamengo queimou muito ele, sem muitos motivos. Deixa eu colocar aqui treinador, que é mais fácil, né? Treinador, aí eu consigo ver aqui pra vocês. Tá na corda bomba do Grêmio. Eu acho difícil ele ser demitido, porque o Grêmio tá mal, tá, mas é longe, na minha opinião, de ser culpa dele. O Grêmio já não tinha um investimento muito alto para esse ano e ainda perdeu o Soares, ainda teve as enchentes, então é um pouco complicado. Voltou pro clube em 2022, fez um trabalho interessante na reta final da Série B, conseguiu acesso, e aí ano passado o Grêmio quase foi campeão do Campeonato Brasileiro com aquele time que só tinha o Soares, vamos combinar, né? E aí nesse ano começa bem, mas teve muitos problemas nesse meio do tempo e sinceramente não acho que é uma opção ruim pro Cruzeiro não. Ele é muito identificado com o Grêmio, tudo bem, mas ele já jogou aqui no Cruzeiro em 1992, 17 jogos, 17 gols, teve um desempenho sensacional naquela época pelo Cruzeiro, até ir pro Flamengo de novo. Enfim, acho que é uma opção aí que brasileiros, se fosse escolher um treinador brasileiro aqui pro Cruzeiro, que eu acho mais interessante pelo estilo de jogo, até como característica, né, que a torcida gostaria, na minha opinião, o Renato Gaúcho se encaixaria nesse esquema, tá? Sinceramente, eu gosto muito. É um técnico que já ganhou o Copa do Brasil, já ganhou o Libertadores, então, não tem nem o que dizer. Eu acho uma opção bem interessante. E até se fosse para escolher entre o Fernando Diniz ou o Renato Gaúcho, qual que você escolheria? Sinceramente, eu acho duas boas opções, dois técnicos que, de nível de seleção brasileira, não acho loucura falar que o Renato Gaúcho é seleção. Se o Dorival é o técnico, porque o Renato Gaúcho não seria, né? Não faz o menor sentido. Então, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer. Já falei aqui, né, em outros vídeos, gosto do Seabra, acho que ele tem um potencial gigante, um estilo de jogo muito ofensivo, mas não tem como falar que ele teria a mesma costa larga que teria um treinador como
Filipão, por exemplo, como o Renato Gaúcho, de perder 4 jogos seguidos, 3 jogos e ainda ser mantido no elenco. Então, já falei isso aqui em outros vídeos, não vou ficar repetindo, eu manteria o Renato Gaúcho, eu manteria o Seabra, mas se ele for demitido por algum acaso, tem algumas opções aqui no mercado, não é o cenário perfeito, não é o cenário que eu gostaria, talvez uma troca para o ano que vem, e avaliando esse meio tempo, né, com o Seabra, com reforços, seja o mais ideal e até o mais justo, se é que existe isso no futebol, seria isso, mas todo mundo sabe que não é assim que a banda toca. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. O link da Esportiva, patrocinadora aqui do canal, que está aqui embaixo, que te dá 100% de bônus e você pode começar a partir de R$1, tá aqui na descrição. E nos vemos aí mais tarde. Valeu!